Uma pesquisa mostra que o PT possui vantagem no voto feminino sobre o presidente Bolsonaro. As mulheres, como são maioria do eleitorado brasileiro, a pesquisa foi buscar, justamente por dois motivos. Primeiro, porque as mulheres são maioria no Brasil. Segundo, que tem esse fator econômico aí. A economia, que é determinante, que é o motor de um país. Então, elas votaram baseadas também na situação econômica do país. Vamos aqui a alguns textos do Instituto Datafolha, que realizou essa pesquisa, para mostrar para nós. Essa pesquisa é aquela que eu já até falei sobre ela aqui, dos números para presidentes da República, mas ela, na mesma pesquisa, fez também outros questionários e já embute ali e vai buscando a coisa de maneira científica. Pesquisa Datafolha ouviu 2.556 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 25 e 26 de maio, em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. 4 grupos, até 2 salários, a pesquisa geral aqui sobre as mulheres. 4 grupos, até 2 salários, 5 grupos de 2 a 5 salários, 7 homens do grupo acima de 5 salários, 10 mulheres do grupo acima de 5 salários. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR 05166/2022. Vamos lá, dando sequência aqui a mais um texto, então, da pesquisa. Na pesquisa espontânea, que é aquela que não mostra o nome dos candidatos, entre pessoas com renda de até 2 salários mínimos, quem ganha até 2 salários mínimos, de mulheres, Lula lidera com 40 pontos ante 14 de Bolsonaro. Então, as mulheres que ganham até 2 salários mínimos, 40% delas votam em Lula e 14% votam no presidente Bolsonaro. Percebe aí já no primeiro item como a economia interfere? Tem um dito antigo feito por sociólogos que eles afirmam que as mulheres é que sofrem muito porque elas é que administram a miséria da casa. Então, elas sentem muito ali na pele, às vezes, quando abrem a geladeira, o armário, ou vão fazer a comida. Bom, na faixa de 2 a 5 salários mínimos, mulheres que ganham de 2 a 5 salários mínimos, o petista vence entre as mulheres por 32% a 23%. O público feminino com renda superior a 5 salários mínimos garantiria a vitória de Lula por 36 a 28 pontos percentuais. Veja, ganhou mais, já iguala um pouco mais. Mulheres que ganham acima de 5 salários mínimos, 36% votariam no petista e já 28% votariam no presidente Bolsonaro. Então já diminuiu bastante aí a diferença, não é? Começou lá com quem ganha até 2 salários mínimos era 40%, agora já foi para 30%, já caiu bastante, 36 a 28%. Já na pesquisa estimulada, que é quando os nomes dos candidatos são apresentados, a vantagem de Lula aumenta. Entre as mulheres com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, tem 2 salários mínimos como teto. O petista vence por 54% a 20%. Na faixa de 2 a 5 salários mínimos, leva 41% dos votos contra 27% do presidente Bolsonaro. Na parcela com ganhos superiores a 5 salários, vence novamente por 41% a 29%. Então, as mulheres se baseando muito na economia para darem os seus votos. Temos mais texto? Vamos a mais um? Temos aqui. Agora, no quesito rejeição, também a pesquisa foi buscar esse quesito rejeição entre as mulheres, entre o voto feminino brasileiro. Não votaria de jeito nenhum. O petista é repelido por 25% das mulheres com renda de até 2 salários mínimos. 25% das mulheres até 2 salários mínimos não votariam em Lula de jeito nenhum. E por 37% daqueles que recebem entre 2 e 5 salários mínimos. E por 41% das que ganham mais de 5 salários mínimos. Então, aqui tudo sobre o Lula, esse aqui.
tá? Chega aqui a 41% das que ganham mais de 5 salários mínimos não rejeitam o candidato Lula. Do lado de Bolsonaro, essa rejeição é 60% entre as mulheres mais pobres e de 56%, tanto no grupo intermediário quanto naquele que elas recebem mais. Diferença pequena, né? 60% e 56% nessa rejeição aí em relação ao presidente da República. Acho que duas coisas muito importantes que a coordenação da campanha certamente já viu, porque eles têm essas pesquisas também, o próprio núcleo político do governo faz essas pesquisas internas para saber o que o presidente, como candidato, fala, o que faz, o que deixa de fazer, etc. e tal. Então, dois focos, que é a questão no tratamento ali com as mulheres. Esse tratamento para com elas não tem dado certo, tem sido rejeitado. E já no tocante à economia, que nós falamos aqui ontem com a economia. Ou se mexe na economia, ou então é como alguns lá do Centrão estão dizendo, Paulo Guedes vai eleger o Lula, porque se não mexer na economia e continuar como está, a situação se complica para o presidente Bolsonaro. Então, uma das armas da campanha é mexer na economia. Um desses números aqui a gente vê nesse momento que a maioria do eleitorado brasileiro, que é feminino, está rejeitando justamente por conta da economia, que não está indo muito bem. Mas aí é preciso, o governo tem força, poder para dar numa tacada só, mudar muita coisa aí que interfere diretamente e rápido na vida da população. Porque às vezes tem algumas ideias, alguns projetos que são bons, mas é a longo prazo. E a longo prazo não dá, porque a eleição já está aí, já está chegando. Então é preciso algo que vai um pouco mais na raiz, porém que tenha efeito mais rápido e prático na mesa das pessoas, diretamente na mesa das pessoas. Porque senão, se demorar muito, vai ficando cada dia mais difícil. Então, tudo isso reflete em estratégias de campanha. Esta foi mais uma parte do seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.